O relatório 2018 sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi esta manhã divulgado em Lisboa, no Centro Nacional de Cultura. Está connosco Félix Lungu, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito boa tarde, obrigado por estar entre nós. Este é um relatório com uma abrangência de 2 anos, ele sai com essa periodicidade. Qual é que é o intuito, a finalidade também com que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem desenvolvido este instrumento, digamos, de observação? Exatamente. Muito boa tarde. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre publica de 2 em 2 anos este relatório que analisa 196 países, praticamente todos os países do mundo, analisa precisamente a questão da liberdade religiosa, que é transversal a todos os países, e analisa todas as religiões, não só o cristianismo, mas todas as outras religiões. E a principal preocupação tem a ver também com a identidade desta instituição. Somos uma fundação pontifícia e, como o Papa Francisco e os papas antecessores também chamaram a atenção, sublinharam diversas vezes que a liberdade religiosa é um direito humano essencial, muito importante, e que este direito humano está enraizado na dignidade da pessoa humana. Ora, nós, como Fundação Pontifícia, procuramos realçar, sublinhar, chamar a atenção, através da informação qualificada, sobre esta relação entre liberdade religiosa e dignidade humana. E é por causa desta necessidade de falar sobre a situação dos cristãos, sobre a situação da liberdade religiosa, melhor dito, que procuramos de 2 em 2 anos fazer uma investigação exaustiva exatamente. E sai então este relatório. O estado da liberdade religiosa no mundo está sintetizado nas imagens que vamos ver em seguida. In many countries, religious freedom is not a concept. It is a question of survival. For simply belonging to the wrong religion, countless numbers of people have been killed. Many others have disappeared, and still more have been imprisoned indefinitely. Researching over a 2-year period, from 2016 to 2018, Aid to the Church in Need's Global Religious Freedom in the World report seeks to highlight areas of the world where religious persecution limits the rights of individuals to practice their faith and indicates the improvement or decline of religious freedom in each country. Analyzing 196 countries, the report finds evidence of significant religious freedom violations in 38 nations. Within these, the situation for minority groups in the last 2 years has worsened in 18 countries, almost half. In many of these top violators, including North Korea, Saudi Arabia, and Eritrea, the situation was already so bad it could scarcely get any worse. Religious freedom conditions improved in only 2 countries, Iraq and Syria, both top offenders in 2016. An emerging trend is the crackdown on religious freedom from a growing number of authoritarian regimes around the world. This aggressive nationalism, hostile to religious minorities, has worsened to the degree that the phenomenon can be called ultranationalism. Among these, India is particularly significant, report after report highlighting egregious acts of violence against religious minorities. Notably, Christians and Muslims reveals the emergence of a particularly aggressive form of Hindu nationalism called Hindutva. In China, the communist government has taken renewed steps over the past 2 years to crack down on faith groups perceived as resistant to the communist authorities. In Myanmar, in September 2017, the nationalist Buddhist regime started a major military offensive against the Rohingya Muslims, driving over 700,000 people to neighboring Bangladesh, joining the 200,000 already refuged there. Religious nationalism has provoked a growing intolerance against religious minorities in Russia and Kyrgyzstan, resulting in degrading of their classification to the category of discrimination. In Turkey too, in response to the failed July 2016 coup, minority faith groups have increasingly come under renewed pressure.
Although the military threat from radical Islamic groups including ISIS and Al-Qaeda has declined in Iraq and Syria since 2016, the mentality is still prevalent, continuing to threaten the religious minorities and, through the resulting refugee crisis, the stability of neighboring countries. The threat from fundamentalist Islam has since spread to other countries. For example, in Africa, where a new front of Islamic fundamentalism, supported in part by Arab states, is erupting with devastating consequences for religious minorities, notably Christians. During the period under review, there are, however, glimmers of hope. The loss of territory seized by extremist groups in Syria and Iraq mirror similar losses experienced by other radical groups like Boko Haram in northern Nigeria, as well as a sharp decline in militant Islamist violence in both Tanzania and Kenya. The stability afforded by the military defeat of these groups has allowed religious minority groups to consider returning to their homes. In Iraq, for example, as of June 2018, reports show that almost 50% of the total number of people who had fled from Qaraqosh had returned to the town. While Islamic fundamentalism has been pushed back in some regions, in others it has expanded. The report reveals an upsurge of terrorist attacks in the West, most notably in Europe. As these attacks demonstrate, the threat posed by extremism has now become universal, imminent, and ever-present. As such, this threat named in the report as neighborhood fundamentalism risks to create a culture of suspicion and distrust, potentially fracturing once harmonious societies. Despite evidence to the growing threat of religious fundamentalism around the world, to date, little has been done to convert words of concern into an agenda to defend and uphold religious liberty. The facts in the report show that there is a barrier of indifference, behind which the suffering of religious minority goes largely unnoticed. Religious illiteracy and apathy blinds the West to the surge in persecution perpetrated by a growing ultranationalism and extremism against minority faith groups. As Cardinal Dieudonné Zapalenga, Archbishop of Bangui, stated, "Either we succeed in restoring peace, or we will disappear. And this is only possible if religious freedom is understood, accepted, and upheld." São imagens que nos mostram, de alguma forma, as conclusões deste relatório. As novidades não são boas, há um agudizar dos casos de perseguição. Parece que o mundo não melhora nesta matéria e este observatório, este relatório, vai, digamos assim, desenhando os locais onde os estados de perseguição e de violações de direitos humanos, em termos de liberdade religiosa, também vai ganhando outra acuidade. Verdade, a liberdade religiosa não vive os seus melhores dias. De facto, piorou bastante. E se me permitem, Henrique, tenho aqui alguns números que se calhar são interessantes. Acabamos de ver no vídeo, mas gostaria apenas de sublinhar que em 61% da população mundial vive sem essa liberdade religiosa. E quando falamos da liberdade religiosa, há aqui que distinguir, se calhar, a intolerância, que é um primeiro nível, depois a discriminação, que é feita também na legislação ou outras formas de discriminação, e, por fim, o grau mais grave, que é a perseguição. Ora, quando falamos da liberdade religiosa, para nós aqui no Ocidente é um dado adquirido, né? É ter uma Bíblia em casa, é ter um terço no bolso, é gozar da liberdade de ir participar num serviço religioso, na missa, numa igreja, numa mesquita ou na sinagoga. É um direito que nos assiste. Em muitas partes do mundo, 61% da população mundial não tem esse direito, que para nós é tão natural, não é? Por isso é a importância deste relatório, para chamar a atenção para a opinião pública sobre a situação do mundo e também tentar fazer com que
os decisores políticos também, as pessoas que têm um poder e têm capacidade... mais iniciativa. Exatamente. Nesta matéria. Exatamente. Há países que não é grande novidade a situação de perseguição e onde claramente os direitos humanos não são respeitados, mas despertou uma atenção, por exemplo, o caso das Maldivas, que a generalidade das pessoas associam a belas praias e a um lugar muito aprazível para férias, mas onde não se pode ostentar objetos em público, objetos religiosos cristãos, não há locais de culto, quem é cristão não pode ter acesso à nacionalidade do país. São situações muito concretas denunciadas neste relatório. É verdade, são situações muito concretas. Maldivas é um caso e faz parte de uma lista restrita de 38 países onde a situação da liberdade religiosa piorou. Digo piorou em comparação ao último relatório de 2014 e 2016. No grupo destes 38 países, quase metade, a situação está ainda mais grave, né? Os principais fatores, ou a origem deste agravamento da situação, podemos identificá-la precisamente num radicalismo religioso, fundamentalismo religioso, mas também em ações estatais, que através da discriminação legal ou outras formas de discriminação impedem o exercício livre da liberdade religiosa, e por fim também grupos radicais que atuam à margem do Estado e que têm uma agenda própria, muitas vezes se sobrepõem com as questões religiosas, mas também aparecem outras preocupações como ligadas à política, à riqueza, claro, à exploração indevida dos recursos. Aliás, as situações, a conflitualidade política e os interesses políticos ainda se servem da religião muitas vezes para mascarar com uma certa conflitualidade, apresentando-a como conflitualidade religiosa, questões que muitas vezes há motivações políticas nelas. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, um dos fatores também que estão na origem do agravamento da situação da liberdade religiosa é precisamente o ultranacionalismo, exatamente, digamos assim, que se vê claramente em países como a Índia, por exemplo, onde as minorias religiosas são discriminadas e muitas vezes perseguidas. Há quase que uma agenda, digamos assim, de eliminação, de extinção daquilo que é diferente do que está estipulado muitas vezes pelo próprio Estado, o Estado-nação que tem uma religião também na origem. E o ultranacionalismo também provoca, de fato, esse tipo de conflitualidade e, se me permite, um número, há 1.470 milhões de pessoas que sofrem discriminação e perseguição precisamente por causa deste ultranacionalismo. Ou seja, são muitas pessoas nestes países, na Índia, Paquistão, China também, onde os casos da perseguição religiosa são mais graves. Ou seja, é uma faixa muito grande da população mundial que vive nestes países sem liberdade religiosa. E uma grande finalidade deste relatório é sensibilizar, é despertar consciências e, curiosamente, esta violação de direitos humanos que passa pela ausência de liberdade religiosa no mundo continua a não despertar, a não mobilizar grandemente a opinião pública internacional. Continuamos perante uma grande passividade e indiferença relativamente a estas situações. É verdade, é verdade. Há, de facto, por um lado, um certo desconhecimento, para não dizer ignorância religiosa, da sociedade em geral e muitas vezes dos próprios meios de comunicação social que não se interessam por essa temática, acham que é um tema menor, só transmitem muitas vezes a questão dos conflitos, mais o lado aventureiro, emotivo, dos conflitos na Síria, no Iraque, com o Estado Islâmico, mas não se fala, por exemplo, do crescente, da expansão do Islão radical na África Central, na África subsaariana, onde vários países sofrem às mãos de grupos fundamentalistas como Boko Haram e Al-Shabaab. Mas o caso do Iémen, da Nigéria... Exatamente. Portanto, no Ocidente nós
por um lado, temos um desconhecimento e uma ignorância e falta de interesse pela temática religiosa. Por outro lado, os meios da comunicação social têm ignorado essa temática e não é este relatório pretende inverter precisamente essa tendência. Félix Lungu, muito obrigado por ter estado hoje aqui e nos ter apresentado em primeira mão este, digamos, relatório que foi lançado e divulgado esta manhã em Lisboa.